Está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Semanalmente, realizamos a nossa reunião de pauta e um dos grandes desafios que temos é manter a excelência e a qualidade técnica, principalmente dos nossos convidados. E esta semana não poderíamos fazer diferente, teríamos que manter e elevar, principalmente, a qualidade da informação que levamos para você. E para isso, recebo Adilson Luiz, engenheiro e também professor da Unisantos. Adilson, obrigado pela tua presença aqui. É um prazer ter você primeiramente aqui, pela primeira vez, juntamente conosco no nosso programa. Eu agradeço o convite em nome do Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais da Universidade de Santa Cecília e vamos discutir Porto de Santos e Sistema Portuário Nacional. Que é a nossa grande joia que nós temos na nossa região. Meu segundo convidado é Ronaldo Nogueira, da Rendel Logística e despachante aduaneiro também. Ronaldo, obrigado pela presença, pela primeira vez também aqui no sofá do Porto e Negócios, para que possamos aí assuntar tudo aquilo que é importante para o nosso segmento portuário. Obrigado, Maxwell, pelo convite e eu te agradeço antecipadamente pela oportunidade, podendo falar um pouquinho sobre a minha experiência como despachante aduaneiro e também sobre assuntos ligados ao porto e ao comércio exterior como um todo. Sem dúvida. E para isso, vou começar com um tema que nós já abordamos aqui no Porto e Negócios há um tempo atrás e precisamos trazer à tona novamente para que, principalmente nesse ano de 2018, um ano tão importante para o nosso país, nós possamos também entender quais serão os regramentos que teremos para os portos do Brasil. Adilson, vou começar por você. A gente sempre falou aí na municipalização, na regionalização dos portos do Brasil. Como é que é a tua visão quanto a isto e se de alguma maneira a gente em algum momento vai partir efetivamente para a concretização da regionalização dos portos no Brasil? Muito bem, se nós formos analisar no contexto mundial, os principais portos do mundo são portos regionais. Eles têm maior autonomia, inclusive para definir, atrair cargas novas, fazer negócios, melhorar a sua infraestrutura. Para a gente pegar um exemplo daquilo que seria, vamos dizer, o mais próximo do que nós gostaríamos de ter implantado aqui no Brasil, o próprio Porto de Rotterdam, ele sempre foi um porto que teve a sua própria iniciativa. Só recentemente, quando ele fez mais o LACT 2, é que ele precisou de um aporte do governo federal para poder concluir essa obra. E fazendo um recorte aí, que obra, né? Uma obra que foi inaugurada agora em maio desse ano, que vem a contribuir para o desenvolvimento do Porto de Rotterdam para os próximos 30 anos. Olha como eles estão avançados também nesse sentido. Também estão avançados porque eles têm a consciência de que porto para eles é uma questão de sobrevivência econômica, tá? Como país. Eles são o principal repórter da Europa, junto com a Antuérpia, e eles pensam porto e solucionam as questões, os problemas relativos ao porto com extrema objetividade. No caso do Brasil, a gente ainda vive uma situação de um país enorme, mas que ainda tem o sistema portuário centralizado. A Lei 8.630, ela já foi um grande avanço. Um ponto de inversão, porque nós tínhamos antes o quê? O poder público como operador portuário, e a partir da Lei 8.630 abriu-se a possibilidade de você ter a iniciativa privada operando portos e as autoridades portuárias passaram a exercer somente a autoridade portuária e não mais a operação portuária. A Lei 8.630, ela teve seus defeitos, mas teve muitas virtudes. Uma delas foi criar o Conselho de Autoridade Portuária com caráter deliberativo. E esse caráter deliberativo, exatamente, esse caráter deliberativo, com a participação dos 4 blocos de representação da área de porto e mais outros convidados, foi responsável por uma transição relativamente tranquila de um processo extremamente complexo. Então, nós conseguimos ter evolução, ajuste da questão da relação capital-trabalho. A gente teve uma boa evolução e o Porto de Santos praticamente duplicou no espaço de 10 anos a sua capacidade operacional. O que se esperava, quando foi sugerida a Lei 12.815, é que a gente seguisse nesse processo e houvesse uma descentralização. O que a gente viu? A gente viu alguns avanços, como por exemplo na área de terminais privados. O antigo decreto ele limitava que você trabalhasse somente com carga própria. A hora que se fez a nova lei, você permitiu que houvesse operação de carga de terceiros. Só que, ao mesmo tempo que ele criou essa possibilidade, ele centralizou o sistema público no governo federal. E aí tirou a autonomia das autoridades portuárias e tirou o caráter deliberativo dos conselhos. E aí passaram a ser todas as decisões tomadas diretamente pelo Ministério dos Portos, hoje
era ministério, era uma secretaria especial com status de ministério, hoje ele é uma Antiga secretaria CEP, dentro do Ministério dos Transportes, Secretaria Portos e Aviação Especial Civil. Então, a gente teve um retrocesso, em verdade. Em vez de você dar mais autonomia para os portos, permitir maior participação dos municípios, dos estados, e junto com o governo federal, você teve uma centralização e a perda do poder de decisão, da participação no poder de decisão dos demais entes que participam do porto. Então, na verdade, o que a gente gostaria de ver, não vamos entrar tanto num ponto de regionalização como uma questão que já foi até discutida e alguns até disseram que ela já está esgotada. Mas eu acho que o fundamental é a gente pensar em descentralização. E aí essa descentralização não diz que o governo federal não vá mais participar do processo, até porque é um patrimônio público ligado ao governo federal, mas que a gente tenha maior participação dos outros entes públicos, entendidos como governo do Estado. Afinal, a acessibilidade rodoviária é toda feita pelo governo do Estado. Sem dúvida. Tá? E que a gente possa ter maior participação dos municípios, porque a interface, a relação, o transporte que chega ao porto passa pelas cidades também. Então, seria importante a participação dos 3 níveis do governo junto com a iniciativa privada. Aí sim a gente teria as condições plenas para desenvolvimento tanto da parte da infraestrutura quanto da parte comercial dos portos. Ronaldo, vou pegar a tua opinião. O Adilson fez uma colocação extremamente importante. Eu acho que você foi muito feliz na tua colocação em que Rotterdam e principalmente a Holanda enxergam o porto como um meio de sobrevivência. A gente fala muito da relação porto-cidade e, honestamente falando, eu pelo menos tenho a impressão de que Santos ainda não entendeu isso, né? A cidade de Santos, essa relação porto-cidade é uma relação muito complexa. A gente não percebe uma mobilização própria da sociedade. Eu não vou me ater só a Santos, a gente está falando da regionalização de um modo geral, porque todas as cidades acabam sendo afetadas também. Na tua opinião, a gente não tem esta visão ainda? E por outro lado, como é que é hoje, para que até os nossos telespectadores entendam, o processo e o trabalho efetivo do despachante aduaneiro? Bom, Maxwell, o despachante aduaneiro ele é considerado como um dos intervenientes nas operações de comércio exterior, né? O exercício regular da profissão somente é possível com um cadastro mantido pela Secretaria da Receita Federal. Então, o profissional com poderes estabelecidos, outorgados pelas empresas, sejam elas importadores ou exportadores, né, nós promovemos junto à Receita Federal o desembaraço aduaneiro de mercadorias, bens e serviços, né? Sempre apresentando nesse momento, na verdade, toda a documentação necessária estabelecida em normas tributárias relativas ao despacho aduaneiro, né? E atuamos também junto a outros órgãos intervenientes governamentais que promovem o controle aduaneiro. Na tua visão, como eu coloquei da relação porto-cidade, como é que você enxerga essa relação porto-cidade hoje aqui na cidade de Santos ou na nossa região metropolitana versus o Porto de Santos? Porque a gente fala Porto de Santos, mas são duas margens, né? A gente tem Santos e tem Guarujá. Como é que você enxerga essa relação porto-cidade? Então, eu acho que é necessário compatibilizar o interesse de um município que é portuário, mas também possui uma grande vocação turística. E nesse sentido, é necessário sim a importância e a discussão para que todos sejam bem informados do que é a regionalização, por exemplo, que foi citado aqui, para que as pessoas possam entender o que é a regionalização, sabe, quais as mudanças e quais os impactos que possam acontecer com o processo de regionalização. Dos portos, evidente. Adilson, você por ser engenheiro civil, né, e eu tenho que te fazer este questionamento, a gente percebe aí que ao longo do prazo, como você mesmo mencionou em relação às próprias legislações que vieram sendo executadas e elaboradas, contribuíram aí muito para o desenvolvimento do setor privado. E aí nós tivemos aí a perna da iniciativa pública que não contribuiu. Você mencionou o Maasvlakte Plaza, né? Um aporte do governo federal da Holanda, vamos dizer assim, contribuindo para o desenvolvimento efetivo daquela localidade que vem a contribuir para o apoio logístico do Porto de Rotterdam. No Porto de Santos, a gente ainda não tem esta possibilidade. A gente ainda está falando em agendamento de caminhões, mas de uma forma muito tímida, que não contribuem de uma forma efetiva para
o acesso ao Porto de Santos. Por que eu digo efetiva? Porque nós não temos um gate público ainda que faça aí a admissão desses caminhões da forma como eles deveriam ser. Você acredita que a gente, de alguma maneira ou em algum espaço-tempo, vai conseguir fazer estes investimentos com esta centralização do governo federal na área de infraestrutura nos portos do Brasil? Quando a gente estava falando a respeito de Rotterdam, a gente falou que aquilo é uma prioridade para a Holanda. O Porto de Santos é o principal porto do país, é o principal porto do hemisfério sul. Então ele tem uma relevância e às vezes ela não é encarada desta forma pelos seus gestores em nível acima. Saiu recentemente um relatório do TCU, que ainda não está ainda aprovado, ainda não foi colocado em plenário, em que eles colocaram como um dos problemas para o desenvolvimento do Porto de Santos a rotatividade de gestores. Eu posso afiançar aqui que desde que eu comecei a lidar com o Porto, todos os presidentes de Codesp, o corpo técnico da Codesp, sempre foram pessoas extremamente competentes, tá? Só que o que a gente viu, na verdade, foi essa instabilidade, essa rotatividade no Ministério, na Secretaria de Portos. Então, a gente chegou a ter trocas em espaço de 3 anos, a gente ter 5, 6 ministros diferentes e nenhum deles afeta a questão portuária. Então, a gente vê realmente que até que ponto o Porto é uma prioridade de fato. E, recentemente, eu tive uma apresentação, você até participou dela por algum tempo, que foi do pessoal da Codesp falando a respeito dos investimentos necessários para prover as condições de acessibilidade ao porto. E aí, eles têm dentro do plano da poligonal a previsão de colocar áreas de apoio logístico justamente para estacionamentos de caminhões, outras coisas mais. Existe a possibilidade de ampliação da pista que liga Domênico Rangoni à Avenida Barnabé, que também atende a Deep World. Então, eles têm uma série de investimentos em andamento, inclusive na Avenida Mário Covas, lá que é o adensamento que está sendo feito naquele trecho, que são investimentos que alguns já têm verba e outros ainda estão esperando para que se façam projetos executivos e depois se buscar verba. E eu, brincando com isso, depois de uma outra apresentação da USP, falando a respeito da possibilidade efetiva e economicamente viável, técnica e economicamente viável, de aprofundamento até 16 metros do canal, a gente viu que somando todos os custos envolvidos, daria para resolver o problema do Porto de Santos com o que foi mandado para investimento em portos no exterior. Então, a gente tem que ver qual é a prioridade efetiva que nós temos para o governo, do governo federal, para o sistema portuário brasileiro. Então, é uma coisa até meio complexa de se falar, mas a gente tem que esperar uma visão de Estado da parte dos governantes. E não basta simplesmente você prover de infraestrutura, você também tem que ter autonomia para negociar novos mercados, para atrair outras atividades. Mais adiante, até eu gostaria de comentar com você a respeito de possibilidades de expansão do porto para áreas que hoje ele ainda não atua, áreas físicas e áreas de mercado, tá? Mas existe a possibilidade desse investimento? Sim, planejamento existe. A questão de zonas de apoio logístico ou de centrais fora da área do porto, e simplesmente trabalhando aí sim com um agendamento, a mudança do modal da matriz de transporte do Porto de Santos, que hoje ainda é majoritariamente rodoviária, tem em torno de 20% a 25%, isso flutua na parte de transporte ferroviário, já com perspectiva de investimentos tanto da Rumo quanto da MRS, com a possibilidade também de incremento do transporte dutoviário, ainda a possibilidade de implantação de um transporte hidroviário, que pode ser muito melhor explorado na Baixada Santista, você ainda pode, através de uma matriz mais racional, você conseguir evitar esses impactos, por exemplo, os veículos causam em áreas públicas. Então, isso tem que ser uma visão de planejamento feita de forma holística e não simplesmente pensando num ou no outro modal. E aí, trabalhar bastante em cima da intermodalidade e da multimodalidade. Projetos a gente já tem um monte, realmente o que falta é investimento para implantação. E aí a gente tem outras barreiras a serem transpostas que não são apenas as barreiras dos projetos e da viabilidade técnica e econômica. Eu vou chamar o nosso intervalo, já percebeu que o papo aqui está de altíssimo nível e vou continuar este papo falando principalmente sobre macroeconomia em relação ao que o Aldilson começou a pontuar para nós e quero explorar também com o Ronaldo o despacho sobre águas. Porto de Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário e a tua sugestão de pauta ou assistir a reprise dos nossos programas. Esta semana recebo Adilson Luiz, engenheiro civil e professor da Universidade Santa Cecília, e Ronaldo Nogueira, da Randel Logística e despachante aduaneiro. No último bloco, Ronaldo, falamos muito aí em relação à estrutura dos portos no Brasil de um modo geral e toda a revolução que a gente vem vivenciando. Uma das grandes revoluções que eu quero crer que a gente venha a passar nos próximos anos, ou pelo menos nos próximos 5 anos, é começar a tratar melhor essa relação de despacho sobre águas. Isso já acontece internacionalmente e vai acontecer no Brasil. Nós vamos ser empurrados ou impulsionados pelo comércio exterior. Portos fala de comércio exterior. E nós temos também que seguir um regramento não só nacional, mas também internacional. Como é que o despacho aduaneiro hoje vem encarando essa grande transformação que a gente vai sofrer nos próximos anos? Eu acredito que com muito otimismo, né? Hoje existe o projeto OEA, que é Operador Econômico Autorizado, né? Isso foi, na verdade, implantado através das aduanas mundiais, né? E isso está sendo implantado aqui no Brasil também, né? Então eu vejo com bons olhos, sim. É claro que é necessário a integração a nível de sistema entre os órgãos anuentes e Receita Federal, não é mesmo? Mas eu acredito que é uma tendência, né? Isso não tem como voltar atrás, é algo que precisa ser feito, entendeu? Para que a gente tenha uma otimização na liberação das cargas, sejam elas importadas ou exportadas. A liberação de cargas hoje ainda é um problema, a gente ainda enfrenta problemas com o timing de liberação de carga, não só no Porto de Santos, mas nos portos do Brasil? Vem melhorando, né? Nós já temos avanços tecnológicos, né, com relação a isso. Nós tivemos aí, no ano passado, a implantação do DUI, que é a Declaração Única de Exportação, visando maior controle aduaneiro, né, e desburocratizando alguns trâmites. No final do ano passado também foi finalizado a consulta pública efetuada pelo governo federal para a implantação da DUIMP, que seria aí a Declaração Única de Importação, né? Então, a previsão do governo federal é de implantação ainda esse ano. Então, eu acho que há espaço para evolução, precisamos dessa evolução, né? Para que a gente tenha aí, como eu já falei, uma otimização em todos os processos aduaneiros como um todo. Quero explorar um pouquinho mais e entrar na rotina mesmo do despacho aduaneiro. Você ainda entende ou tem a percepção, como despachante aduaneiro, que nós temos aí muita sobreposição, talvez, de legislações, de processos e de fiscalização também no desembaraço de carga? Sim, nós temos um dinamismo muito grande, né, de instruções normativas, portarias, né, muitas vezes revogações, alterações, emendas, né, em leis, e isso, ao meu ver, a gente precisa ter um maior critério sobre isso, né, porque que isso não seja um impasse, entendeu? Nas operações de comércio exterior. As operações de comércio exterior, dado a grandeza do setor portuário, nós não podemos ser impactados, entendeu? Por legislações conflitantes. Ao meu ver, essa é a minha opinião. Adilson, falei e prometi principalmente para o nosso telespectador que ia levar para a macroeconomia. Apesar de você ser engenheiro, eu sei que você tem uma experiência bastante grande no segmento portuário. E toda vez que a gente fala de portos no Brasil, a gente percebe esse lado do arcabouço legal que não contribui para os desenvolvimentos dos portos. A gente percebe muitas vezes inúmeros órgãos que não possibilitam a atratividade do investidor internacional e nós continuamos dentro dessa paralisia que nós temos nos portos do Brasil. Como é que a gente resolve isso, Adilson? Bom, uma equação complicada. Se a gente pudesse pelo menos adotar um modelo parecido com o francês, de todo mundo fazer greve na mesma época, isso já ajudaria. Aqui no Brasil a gente tem greves escalonadas, uma hora é outra, quer dizer, quando resolve o problema de um, aí o outro começa a fazer a sua greve, e aí operações tartarugas e tartarugas e tudo mais. Bom, tudo bem, em termos de reivindicação, a gente concorda plenamente que as pessoas têm o direito de reivindicar, mas a questão do comércio exterior no Brasil é uma questão fundamental
para a balança comercial, para uma série de fatores que a gente precisa. O que a gente precisaria ter realmente era uma agilidade maior, uma desburocratização no processo. Algumas iniciativas, como o Porto Sem Papel, o Portolog, elas já vieram trazer alguma agilidade. Mas a gente ainda está muito longe daquilo que o Pedro Brito, quando era ministro dos Portos, falava que a intenção dele era que, por exemplo, no caso de contêineres, a gente conseguisse chegar a uma liberação de contêineres de 7 dias. E hoje a gente vive uma situação em que, por conta de problemas de mercado, hoje você tem, para citar especificamente o caso de contêineres, nós temos hoje uma capacidade operacional no porto de em torno de 6 milhões de TEUs ano, e estamos operando em torno de 3 milhões. Então existe uma capacidade ociosa. Por conta de uma série de fatores, talvez custo operacional, tem uma série de fatores envolvidos. E a gente vê que às vezes está mais interessante você armazenar a carga no teu terminal, quando no mundo inteiro porto é local de movimentação de carga e não de armazenagem. A armazenagem ocorre em áreas externas, em zonas de apoio logístico, em portos secos, em outros lugares. E a gente vê que hoje está sendo mais interessante até manter a carga dentro dos terminais, que isso gera uma receita, do que você ter operação por conta de falta de demanda. Não temos que fazer um novo arranjo dos portos também no Brasil? Quando a gente fala em Porto de Santos, ter novas zonas de armazenamento ou uma nova política que contribua para isso, para que a área primária dos portos sejam efetivamente área de movimentação? Sim, na verdade, se você pegar desde 2010, por volta disso, a gente já tem vários estudos que foram feitos, seja pela CEP, inclusive nós já tivemos um estudo feito com o financiamento do governo espanhol, que previu a implantação de algumas zonas de apoio logístico, a exemplo do que ocorre em Valência, Barcelona, aqui na região. E uma das áreas que foi considerada a mais viável de ser implantada foi a área continental de Santos, que hoje tem lá em torno, se a gente pegar toda a legislação municipal que permite que se implantem estas atividades portuárias, retroportuárias e industriais, nós teríamos algo em torno de 2.000 hectares. Seria utopia dizer que o Porto de Santos precisa subir a serra? Ele pode subir a serra, na verdade, você já tem esse caso até no caso das operações ferroviárias, já existem terminais em Sumaré que recebem cargas da região de Campinas e trazem por ferrovia para cá, então já existe isso. Existem terminais também no centro-oeste que fazem transbordo de carga, às vezes a carga vem por hidrovia, transborda para a ferrovia e a ferrovia traz para o Porto de Santos. Então já existe esse tipo de instalação feita, não é por acaso que nós temos hoje uma operação que bate recorde sempre no Porto de Santos. Mas uma das coisas que eu acho que falta para o Porto de Santos também, além dessa questão das zonas de apoio logístico, e o FDTE, Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, fez um estudo nesse sentido, essa entidade que foi financiada pelo governo espanhol fez esse estudo, também já definiu uma série de áreas que poderiam ser aproveitadas, a gente teria também a possibilidade de expansão do porto. E essa expansão pode incluir desde de áreas para estocagem de cargas, nessas disponíveis na região, com acessibilidade ao porto, como também para a implantação de novas atividades econômicas. Quando a gente fala em porto, a gente sempre pensa em atividade logística. Só que, se você for ver, mais uma vez citando os exemplos dos grandes portos do mundo, você tem indústrias próximas do porto. Indiscutível. Nós temos o Parque Industrial de Cubatão, mas ele é um parque muito específico, é um parque que tem siderurgia, que está hoje com um pouco de retrocesso, nós temos a indústria química, nós temos uma série de indústrias lá, mas mais voltadas para a parte de granéis, para a parte de indústria primária, secundária no máximo. E a gente se pergunta, nós estamos no estado mais industrializado, mais desenvolvido do Brasil. Por que as indústrias se concentram no interior e depois ficam alegando o custo do Brasil para trazer as suas cargas para o porto, por via rodoviária, quando elas poderiam estar instaladas ao lado do porto, como ocorre em todos os grandes portos e portos mais eficientes do mundo, produzindo, customizando carga do lado do porto, ou seja, através de condomínios logísticos e industriais, em que você poderia ter toda a infraestrutura montada no local e as pessoas se aproximando para fazer a sua produção com frete mais baixo. Aí pode dizer, mas o terreno no interior é mais barato. Ótimo, tem incentivos fiscais. Nada impede que a gente possa contornar a questão do custo do solo aqui, das eventuais dificuldades de execução, pela redução do frete e também com incentivos fiscais, que é interessante. Essa é a percepção que a gente precisa mudar, né? O investidor, na verdade, o foco dele é o resultado e não é, honestamente falando aí, contribuir somente para o desenvolvimento. Eu acho que contribuir para o desenvolvimento faz parte do processo, mas quem investe está focando também no resultado e falta incentivo. Só uma informaçãozinha que eu não sei se você tem acesso a isso. Existe uma figura
na parte do comércio exterior no Brasil chamada Zona de Processamento e Exportação. Existem poucas no Brasil que foram implantadas. ZPE. A mais efetiva que existe no Brasil é a de Pecém, no Ceará, que é voltada para a siderurgia. Tá? Inclusive até a siderúrgica local, Uzi Minas, ela importa placas de P100 para fazer o processamento aqui, o que é uma pena, porque a gente poderia estar com os nossos alto-fornos funcionando aqui e gerando empregos para a região. Mas se você pegar nos critérios estabelecidos pelo governo federal para a criação de ZPS, Santos se enquadra num dos critérios, que é o critério de participação do PIB industrial no PIB geral. Então, Santos, a rigor, teria condições de estudar a implantação de uma ZPE aqui na região. Falta aí a visibilidade para que a gente possa fazer o que é necessário. Vou pegar esse teu gancho agora, quero explorar o Ronaldo aqui, até fruto do que o Adilson acabou de colocar, eu tenho a percepção, e aí a percepção do Maxwell, que nós estamos virando um porto de commodities, né? Sim. O Porto de Santos, ele vem cada vez mais se tornando um porto de commodities, o que não traz valor agregado para a região. O container, ele vem saindo do Porto de Santos para outros portos, e é esse valor agregado que desenvolve a economia. Já vou deixar uma promessa aqui também para você, telespectador, porque nós falamos aqui de expansão do Porto de Santos, o Adilson comentou em outras localidades, mas nós precisamos falar de integração. Como é que a gente integra todas essas informações? Não adianta você distribuir, sendo que você não tenha agilidade na informação. E a produção do programa vai trazer aqui convidados para que a gente possa falar de blockchain, que é uma plataforma que faz a integração absoluta de todas essas informações. Ronaldo, voltando para você aqui. O Porto de Santos vem se tornando um porto de commodities e a gente está perdendo valor agregado, principalmente nessas cargas, para desenvolver a economia da região? Sim, isso vem acontecendo e com certa frequência. Pegando o gancho do que o Adilson falou, e ele explicitou muito bem tudo que vem ocorrendo no nosso porto como um todo, eu vejo o seguinte: se não me falha a memória, hoje, esse ano, fazem 5 anos da edição da Lei dos Portos, né, considerada como um marco regulatório do setor portuário, né? De lá para cá, nós tivemos o quê? Nós tivemos investimentos? Tivemos investimentos, sim. Nós tivemos instalações, né, de novas instalações portuárias? Sim, nós tivemos, sim, novas instalações portuárias. Então, você poderia me perguntar, então houve avanço? Sim, nós avançamos, mas um avanço pequeno, de forma tímida, diante da grandeza do setor portuário. Nós estamos falando do maior porto da América Latina. Isso não é cultural? A gente não está acostumado com um pouco, Ronaldo? O brasileiro não é assim? Ele se acostuma com mas um não pouco, pode ser, não com todo? Mas não pode ser, né, Maxwell? Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar macro, né? Nós precisamos, na verdade, pensar fora da caixinha, mapeando e identificando aquilo que pode ser melhorado ou mesmo aperfeiçoado. Indiscutivelmente. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e eu queria agradecer aos meus 2 convidados. Adilson, um prazer te ter aqui, trazendo informações qualificadas para que a gente possa debater, e a gente percebe que 30 minutos de programa é bastante curto, porque a gente tem muito tema para debater no nosso tão querido Porto de Santos. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, foi muito bom essa conversa e eu acho que realmente o importante é a gente trocar ideias, porque a gente cria a massa crítica necessária para fazer as mudanças que são necessárias para a expansão do Porto de Santos. E ele pode expandir ainda muito. Indiscutivelmente, como eu sempre digo, é o poder de comparação, quando você tem a informação, que fazem as grandes transformações. Ronaldo, obrigado pela tua presença aqui, espero que você retorne e traga mais informações para os nossos telespectadores. Certamente, Maxwell, eu agradeço novamente o seu convite, foi um enorme prazer participar do seu programa, ainda mais estando ao lado do Adilson, que é um profissional renomado e muito conhecido, né, no mercado portuário e de comércio exterior. Eu espero sim novos convites. Será feito, porque o programa ele é nosso, ele não é exclusivamente meu. Porto Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, a vida não tem controle remoto. Você precisa levantar e mudar. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio Society Corretora de Seguros, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.